Olá, seguidores. Fazer um vídeo aqui para comentar sobre a situação atual de URPR11 após essa queda do rendimento aqui no mês de outubro. Então, vou fazer aqui alguns comentários, mas já fiz que isso aqui é um vídeo bem preliminar, né? Porque eu tô gravando ele aqui no sábado, dia 1º de novembro. Então, ainda nem sei como é que o mercado vai reagir a essa queda aqui no rendimento. E também ainda não tenho o relatório gerencial nem as informações da live. Então a intenção era gravar um vídeo apenas depois de sair o relatório, mas como eu vi que tem muita gente já desesperada aqui com essa queda para 35 centavos, vou comentar o que está por trás dessa queda e o que vocês deveriam realmente olhar, tá? Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, como vocês devem ter visto, o rendimento caiu de 40 para 35 centavos, algo que já estava no radar do mercado, né? Tanto é que a gente pode observar aqui que a gente teve uma queda aqui na quarta-feira, dia 8 de outubro, o fundo já caiu 5%. Então era meio que o mercado já estava sabendo disso, né? O gestor, ele, na própria live, ele declarou que poderia haver uma queda no rendimento devido à deflação de agosto, o que bate com o padrão, né? Essa defasagem de 2 meses no CRIs. Então, aqui, desde essa declaração do gestor, a gente já teve uma queda de quase 9% em URPR11. Apesar de ter acontecido essa queda, eu não descarto a possibilidade de de cair ainda mais. Tem aqui algumas pessoas acreditando numa queda de mais até para os abaixo dos R$ 30. Não descarta a possibilidade, tá? Mas para mim seria um desespero exagerado do mercado. Mas cuidado também que em breve, né, o relatório, a Laixa deve estar acontecendo. A expectativa é que o relatório saia na segunda, na terça-feira, dia 3 ou dia 4 de novembro, a live seja em breve também. Então, tomar cuidado aqui para não vender e depois, talvez se alguma notícia boa no relatório na live e aqui o mercado dê uma disparada. Mas enfim, agora aqui comentando sobre a visão que vocês deveriam estar tendo sobre esse momento. Olha, tomar muito cuidado aqui com análise, tá? Tô vendo muita gente falando assim, olha só como é que tá o gráfico, olha só essa queda aqui gigantesca na cotação. Dá uma olhada também na queda no histórico do dividendo, só caindo. E realmente, quando você abre aqui os dois gráficos aqui no histórico da cotação e histórico aqui de rendimento, a gente tem uma queda progressiva, né? Regressiva, na verdade, caindo. Realmente, isso aqui passa uma imagem muito negativa, mas algo que eu tenho para comentar com vocês. Isso aqui diz apenas o seguinte, que o fundo ele fez lambança no passado e que o presente não está bom. No entanto, não diz nada sobre o futuro, né? Então, tem que tomar muito cuidado aqui com esse tipo de análise. Ficar olhando demais apenas o passado, o presente e não olhar para o futuro. E quando eu olho para o futuro, eu não descarto uma melhora no resultado futuro, né? E aqui compartilhar com vocês um pequeno estudo que eu fiz agora aqui para esse vídeo. Então aqui eu coloquei sobre a geração de valor em ORPR11. Aqui pegando recorte entre abril e outubro, que é a vigência aqui desse período de mais de retenção de resultados. Então aqui, nessa segunda linha, vocês estão vendo a geração de valor que retornou para os cotistas do RPR11, ou seja, na forma de rendimentos. Aqui, pegar, por exemplo, em outubro, por enquanto a gente tem apenas informação dos 35 centavos. No entanto, parte da geração de RPR11, assim como espero que vocês saibam, ela está sendo redirecionada para obras, né? E então seria outro valor que poderia ser distribuído para a gente, mas que não está sendo redirecionado por enquanto para rendimentos, está sendo redirecionado para obras. E é esse número aqui que vocês têm que ficar de olho. Por exemplo, vamos utilizar aqui dados
no mês de agosto de 2025. Em, em rendimentos, aqui em agosto a gente teve 40 centavos. Se vocês forem ver aqui no relatório de agosto, teve 33 centavos redirecionados para obras. É esse valor aqui. E somando os dois, a gente teria 73 centavos. Isso aqui seria um valor muito baixo. Até eu estranhei. Isso aqui eu achei baixo. Até questionei no gestor depois se ele tinha auferido algum resultado, mas que não tinha sido alocado em obras ainda. Daí o gestor me respondeu na live que eram 2,5 milhões de reais que foram retidos, mas que ainda não foram aportados em obras. Então, tenha em mente que esse valor aqui, ele se refere ao valor que foi aportado em obra, não é necessariamente todo o valor que foi retido naquele mês que foi aportado. Então, esse valor aqui pode ir muito para cima ou ir muito para baixo. Mas enfim, aqui pegar agora em agosto, que acho que é o melhor mês para se fazer esse estudo, onde eu consegui questionar essa terceira linha, que é o valor que foi retido para obras, mas que está no caixa, esperando ser redirecionado para dar prosseguimento nas obras. Então, somando essas três vertentes aqui da geração de valor de RPR11, a gente teria uma soma de 94 centavos. Então, aqui, esse valor é a geração de caixa do RPR11 no mês de agosto de 2025. Agora aqui, alguns de vocês podem fazer questionamento se isso daqui inclui amortização, se tudo isso aqui é distribuível. E esse aqui é um ponto difícil, tá? Esse aqui é um ponto que eu também não tenho resposta, porque muito desses valores aqui envolvem não apenas a entrada de CRIs, mas o valor gerado nas SPS, ou seja, nos projetos de desenvolvimento. Então é difícil dizer se tudo isso aqui é distribuível ou não. Mas considerando que tudo isso daqui é distribuível, que o fundo gerou esses 94 centavos em agosto, pegando aqui a cotação no fechamento da sexta-feira, 33,75, a gente teria um yield total, um yield aqui entre aspas, de 2,79% no mês. Então, ó, esse número aqui que eu acho que é o mais importante da gente olhar, tá? O mais importante da gente verificar. Tá? O mercado inteiro olhando apenas para esse número, ignorando esse daqui que está indo para obras, mas que em algum momento vai deixar de ir para obras e vai retornar para os cotistas. Então, fazendo aqui o mesmo aqui para os meses entre abril e julho, a gente teria valores como esse daqui. Para abril, aqui tem um yield, entre aspas, de 3,75, maio 2,73, junho 3,08, julho 2,49. Aqui considerando que tudo isso aqui é distribuível, algo que ainda não tenho como cravar se realmente é, tá? Mas enfim, agora aqui para setembro e outubro, nós não temos ainda esses dois números, né? O que foi redirecionado para a obra e o que foi retido para obras, mas está no caixa. Isso com certeza vai aumentar bastante esse valor gerado ao cotista. E agora tem essa questão de obras. Tenho certeza que muitos de vocês estão ansiosos, estão aqui com raiva de que essas obras não acabam nunca. E realmente, aqui é um ponto bem demorado, né? Demora bastante aqui para ter essa conclusão do, das obras, né? Mas enfim, como eu tenho mostrado aqui para vocês, esses números aqui de necessidade de aportes, eles vêm caindo mês após mês. Por exemplo, quando a gente pega em março de 2025, o fundo precisava de 93 milhões de reais para tocar os empreendimentos, exceto Mar à Vista. E como é que eu tenho esse número? Deixa eu pegar aqui para vocês como é que eu cheguei a esse número. Vou pegar aqui no relatório de abril, que é quando a gente começa a ter esse relatório. Basicamente, se a gente pegar aqui esse aporte remanescente que estava aqui no mês de abril, é concentrar a necessidade aqui em De Paula, que a gente ficou sabendo depois, tendo aqui também o valor em Nova Souza, a gente teria
um valor aqui de 93,64 milhões de reais que precisava ser aportado. É isso mesmo? Acho que é esse aqui mesmo, tá? Mariana Maria, 17. Enfim, aqui é na casa dos 90 milhões, cerca de 90 milhões. Agora aqui, segundo as estimativas, já desconsiderando aqui o aporte externo aqui em Barbosa e o valor que o fundo possui em caixa para aportes, que está em caixa e não foi alocado ainda, esse número já está em 41 milhões. Sendo que aqui a gente tem que descontar aí nos 2 ou talvez os 2 milhões de setembro, mais 2 milhões de outubro. Então esse número aqui já estaria por volta aqui dos 36 milhões ao final de outubro. Então está diminuindo essa quantidade de necessidade de aportes, tá? Então aqui é uma questão de ter calma. Tenho feito aqui algumas projeções. Essas projeções aqui são meio certas, né? E as projeções, a necessidade de aportes terminaria no final de 2026. Isso aqui é o término 100%, né? Ah, no entanto, essa necessidade de obras não precisa zerar para que o rendimento comece a melhorar. Daí, também tenho feito projeções aqui para o rendimento e a expectativa é que melhore principalmente no segundo semestre de 2026. É que é difícil de eh, definir para quanto que vai melhorar, com qual velocidade dessa melhora, mas enfim, qualquer coisinha que começar a melhorar aqui, talvez para um rendimento de 50 centavos, já levaria a um dividend yield absurdo para o valor da cotação atual. Então aqui acho que precisa de mais um pouco de paciência do cotista, né? Apesar de que a cotista é algo que o cotista do RPR11 já acabou aqui com fundo, e realmente depois de tantas promessas ah, feitas e não concretizadas, a paciência do cotista já realmente encerrou, acabou. No entanto, eu lembro vocês que o RPR11, até antes, até março de 2025, ele estava meio que empurrando com a barriga os problemas do fundo. Ele estava tentando apenas resolver através de terceiros, né? Seja aporte externo nos projetos, seja é, com com aquelas outras vias, como aquele negócio que eles tentaram com a cisão do fundo, uma maluquice realmente só funcionaria na cabeça deles. Mas desde abril eles começaram a levar a sério o problema, né? Então, se a gente for ver, tem apenas 7 meses que o gestor ele está começando a enfrentar um problema de verdade. E 7 meses pode parecer muito tempo aqui, já com esse rendimento mais fraco, mas pelo tamanho do problema que o gestor ele está enfrentando, vocês têm noção, aqui eram 93 milhões de reais em aposta aqui para os projetos, exceto Mar à Vista, e para Mar à Vista minha expectativa era de cerca de 80 milhões de reais. Então a gente está falando aqui de um problema que na casa entre os 170 e 180 milhões de reais que o fundo precisava de caixa para obras. Então, realmente, o problema era muito maior do que o gestor dava visibilidade. Mas, enfim, pelo menos agora a gente já está enfrentando esse problema, mas não seria com apenas 7 meses que esse problema vai ser resolvido. Então, aqui, é, enfim, novamente, ter paciência aqui. Acredito que resolvendo essa questão das obras, a gente vai ter uma bela de uma melhoria para o RPR11 lá no segundo semestre de 2026. E aqui um ponto que muita gente me questiona: Tiago, você está confiando nesses caras? Esses caras já mentiram não sei quantas vezes. Realmente fizeram muitas promessas furadas, mas agora eu não estou confiando apenas neles, né? Eu estou entrando em contato também com compradores, compradores, é, com vendedores também aqui é, falando dos vendedores lá, enfim, com os compradores, vendedores, para tentar confirmar se realmente as obras estão andando. E pelo que eu estou apurando, realmente está acontecendo, tá? Depois de fazer um vídeo apenas
com isso, para mostrar para vocês a evolução das obras. Então é isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal. Acho que esqueci de responder aqui a pergunta do vídeo, né? Porque a renda caiu. Olha, a renda caiu aqui realmente foi pela questão da deflação, tá? Eu vi gente falando que não, que tem nada a ver, mas tenha em mente uma coisa: esse valor aqui que vai para o rendimento é basicamente o que é gerado por parte da carteira de CRIs. A carteira de CRIs foi prejudicada sim pela deflação, então aqui tenha em mente que isso aqui é normal, essa queda, tá? Não me pegou de surpresa. Respondendo aqui também para a pergunta que eu vou colocar no título, se o fundo está afundando ainda mais por conta disso aqui no rendimento. Acredito que não, tá? Para mim, se estivesse afundando, se a gente tivesse rendimento ruim e retenção baixa, algo que a gente ainda não tem essa informação. Então também o fundo não está afundando cada vez mais. O fundo está dando prosseguimento para as obras, então ele está melhorando. Então foi isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.